Amigos queridos, estamos reunidos em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, confiantes em Sua presença em nossas vidas, que se manifesta através do Seu Evangelho de amor. Sê conosco, Senhor Jesus, através dos Seus mensageiros, sublimes benfeitores espirituais, que vêm ter conosco nesta manhã de luz em nossas vidas, para fortalecer-nos a fé e a coragem de servir em Seu nome, Senhor. Que os nossos testemunhos simples do caminho possam espelhar as verdades de vida eterna em nossos corações. Quanto somos agradecidos, Senhor, pelos convites de cada dia, pelas oportunidades redentoras do caminho, pelas mãos que se estendem nos convidando a passos largos rumo ao bem e à verdade, pelos corações amigos que nos acolhem em nossos dias de dor. Quanto somos agradecidos, Senhor, pelo alvorecer de cada dia, prenunciando um novo tempo para os nossos espíritos que desejam acordar para a luz da verdade. Que nesta hora, Senhor, sejamos assistidos pelos bons espíritos para iniciarmos nesta manhã as reflexões do Evangelho de Jesus. Obrigada, amigos queridos, obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Não coloqueis a candeia sob o alqueire. E nós estamos entrando hoje na coragem da fé. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu reconhecerei e confessarei também eu mesmo diante do meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu renegarei também eu mesmo diante do meu Pai que está nos céus. É uma citação de Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33. Todo aquele que confessar é o mesmo que dizer reconhecer que é cristão, reconhecer que é do Cristo. E o que é reconhecer-se cristão, reconhecer que é do Cristo? É estarmos em conformidade com os seus ensinamentos. Então, a coerência com aquilo que nós já entendemos como verdade passa a ser a coerência do verdadeiro cristão. E ao contrário, muitos de nós, que mesmo sustentamos algumas crenças, mas ainda não estamos convertidos ao cristianismo redivivo, muitas vezes negamos que somos cristãos, que somos do Cristo. Como Pedro, naquele momento de invigilância, negou que fosse do Cristo. Mas foi um momento passageiro de invigilância. Vamos perguntar para nós mesmos: quanto já negamos do que sabemos na incoerência? Quanto já interrompemos o fluxo divino em nós pela nossa intemperança, pelo nosso mal querer às pessoas, pela nossa indiferença à dor do próximo, por recusar-nos a fazermos renúncias significativas? Quantas vezes temos negado Jesus? E nós vamos trazer de Emmanuel uma lição que fala também desse mesmo versículo de Mateus 10, 32, que chama Nos Caminhos da Fé, e que está no livro Segue-me. Vamos entender o nosso caminho de fé, como tem sido o nosso percurso de estruturação da fé
E quais são os desafios da jornada que podemos dizer, tendo fé, superei. Tendo fé, superei e fiquei mais experiente e fortalecido sob aquele aspecto. Então, diz Emmanuel, no mundo, de modo geral, habituamo-nos a julgar que os testemunhos de fé prevalecem tão só nos momentos de angústia superlativa, quando o sofrimento nos transforma em alvo de atenções públicas. Nós imaginamos, a exemplo dos grandes cristãos, que o testemunho de fé é o martiriológico de cada um. É a fogueira, é a crucificação, é a arena do circo, são as dores superlativas, são os enfrentamentos coletivos. Mas para que esta construção se faça, ela precisa estar na rotina de todos os dias da nossa casa, da nossa família, da nossa vida pública e profissional. Ninguém chega a um testemunho de fé superlativo como os primeiros cristãos que cantavam hosanas de amor a Jesus no meio das feras, se por muitos séculos e milênios esse mesmo espírito já não tivesse sido treinado com experiências de suportar, renunciar, de superações profundas de si mesmo. E esse é o capítulo que Emmanuel vai falar sobre as pequenas coisas mais grandiosas na estruturação da nossa fé, para que a gente possa discernir que ser religioso é um estado de coerência com o Evangelho de Jesus. Evidentemente, na Terra, as crises de aflição alcançam a todos, cada qual no tempo devido, segundo as lutas regeneradoras que se nos façam necessárias, no curso das quais estamos impelidos a entregar todas as energias de nosso espírito aos atos de fé. É assim que inicia a fé. Nas aflições de todos os dias, para toda a humanidade da Terra em tempos diferentes, segundo as lutas que eu necessito vencer, segundo as minhas predisposições que eu necessito transformar. Então, a fé, esse caminho da fé que Emmanuel está mostrando para nós, para aquele que se confessa a Jesus, aquele que se declara ser do Cristo, essas lutas regeneradoras são necessárias e nós somos convidados então a dar o testemunho nesses atos de fé diante, por exemplo, de uma maledicência de alguém, diante da dor de uma crítica. Então, entretanto, é preciso ponderar que somos incessantemente chamados a prestar o depoimento de confiança em Jesus, através de reduzidas parcelas de bondade e tolerância, compreensão e paciência, diante das ocorrências desagradáveis do cotidiano, tais quais sejam. Então aqui vem um elenco de situações rotineiras e muito próprias para todos nós. Diante das dificuldades do nosso caminho, na nossa pequenez, nós somos chamados a sermos confiantes em quê? Nos desígnios de Deus por nós. Se a vontade de Deus em nossas vidas não for profundamente serena, uma confiança inabalável, que a vontade de Deus em nossas vidas nos conduza à perfeição, porque essa é a única destinação das leis divinas, que nos conduzindo à perfeição é imperioso passarmos pelos percalços de todos os dias para aferir se aquilo que já conhecemos já podemos vivenciar. Esse é o testemunho de todos os dias. Ao amanhecer, nos preparamos com a prece para vencer aquele dia e vamos ser testados
por pequenas coisas que são muito importantes, para sentirmos se nós já somos capazes de dar o testemunho sobre aquilo que nós conhecemos ou se diante da dificuldade recuamos e negamos o Evangelho como sendo o nosso roteiro iluminativo. E quando a gente diz assim, eu sei que o Evangelho diz isso, mas isso ainda não é para mim. Então, nesse momento em que a gente sabe, mas não é para nós, nós estamos dizendo que naquele momento nós estamos negando, né, aquilo que sabemos como sendo uma verdade que nos conduzirá à perfeição. Então, Emmanuel traz assim, por exemplo, a referência desprimorosa, o olhar de suspeição, que são as pessoas que desconfiam, o pedido justo recusado. Quantas frustrações nós temos ao longo de um dia sobre os nossos desejos imaturos e a verdade que nos chega todos os dias. São frustrações saudáveis para mostrarmos que o caminho da ilusão já passou para nós e que a hora é da verdade, a hora é do bem, a hora de estarmos a caminho com Jesus. E essa diferença que nós precisamos perceber diante dos desafios de cada dia. Eles trazem, esse é o aguilhão, né, da consciência, que traz pequenas pedrinhas do caminho, que se não forem superadas e reverterem experiências iluminativas, jamais venceremos a montanha. A fé que vence a montanha das nossas iniquidades começou em vencer pedriscos do caminho, situações rotineiras do nosso dia a dia. Aqui o beliscão da crítica, aquela coisa ferina que chega de alguém. Qual a nossa reação diante da frustração, da crítica, da suspeição dos nossos hábitos de honestidade? Qual a nossa primeira reação? Como testemunho de fé, a primeira reação pode ser revidar, pode ser se justificar, pode ser ficar indiferente e pode ser a atitude cristã de olhar para si e perceber se aquilo que está me acontecendo não é um estímulo importante para eu aproveitar e fazer uma transformação. Essa é a diferença entre eu negar que sou, que fiz, que penso, justificar por que faço, de ser indiferente e não aproveitar, ou de chegar à crítica, ou desrespeito, ou as frustrações, as adversidades de todos os dias e eu entender que elas chegam como recursos para aprimoramento da coerência que eu tenho ou não tenho, e aí eu vou ficar sabendo sobre aquilo que já sei, que já conheço, que está no Evangelho de Jesus. Às vezes nós queremos ser grandiosos em algum ato, mas isso é impossível se não somos grandiosos em pequenas ações. É disso que Emmanuel está nos falando. O desajuste orgânico, por exemplo, as enfermidades passageiras que todos nós estamos sujeitos, o quanto às vezes aquilo nos exalta, o quanto aquilo nos dá medo, o quanto nos fragiliza, o quanto o nosso pensamento negativo já vai crescendo aquela enfermidade a ponto de nos vermos desencarnados. Isso é ausência da fé. Porque aquelas situações passageiras, que a nossa razão já entende que é uma situação natural no mundo em que vivemos, essas doenças, desajustes orgânicos, mas se o nosso pensamento tem a força da verdade, se os nossos sentimentos carregam mínimas experiências de compreensão e tolerância, a enfermidade orgânica desaparece. Ela se minimiza ao tamanho real que ela tem, e não ao tamanho imaginário que nós damos a pequenas doenças sazonais, circunstanciais, próprias do nosso planeta. Essa é a diferença
do seguir Jesus. Então, o prejuízo inesperado, prejuízos financeiros, fazem parte das nossas pequenas provas, fazem parte de nós sermos mais sóbrios naquilo que como nós vivemos, do ponto de vista financeiro, sermos mais equilibrados, nos enquadrarmos dentro daquele orçamento permitido para nós, para que essas pequenas frustrações, prejuízos, por exemplo, um pai de família que é dispensado do trabalho e aquela família só tem aquele provento que vem daquele pai. Quanto angustiante é para aquele espírito, né? Movimentar as suas forças de trabalho para rapidamente recuperar a sua posição de provedor perante a sua família, os seus pequenos filhos. E isso é o fortalecimento da fé. Ao invés de nós ficarmos no pessimismo, no derrotismo, na rebeldia e no pavor da vida futura, do medo de amanhã, da minha vida, nós podemos movimentar as forças potenciais do trabalho em nós e seguirmos à frente. E isso também é o fortalecimento da fé. A transição infeliz, o desafio da discórdia, principalmente em família, sempre há muitas discordâncias de pensamentos, de ponto de vista. Como é ser na família um espírito religioso de fé diante da discórdia uns dos outros? Como é ser conciliador? Como é ser mediador dos conflitos domésticos? Como é ser apaziguador das forças em litígio? Também isso são os nossos testemunhos de fé. Então Emmanuel completa dizendo assim: impõe-se-nos a obrigação de confessar-nos seguidores do Cristo, por intermédio de definições verbais claras e sinceras. Mas somos igualmente convidados a fazê-lo na superação dos aborrecimentos comuns. Então, tanto é válido confessar-nos seguidores do Cristo com esclarecimentos verbais claros e verdadeiros, tanto quanto somos convidados a fazer o mesmo nos aborrecimentos comuns da nossa rotina. Porquanto só atravessando as diminutas contrariedades do dia a dia é que aprenderemos a suportar as grandes provações como se fossem pequenas. Vamos refletir. Irmãos, quão importante é pensarmos na nossa vida e nos momentos em que, infelizmente, negamos Jesus. Negar Jesus não é negar um homem ou um espírito, mas, como a Célia colocou para nós, negar Jesus é mantermos-nos num estado de incoerência frente àquilo que nós já sabemos que é a verdade. Isso é negar. Todos nós sabemos que, ao fazermos o nosso planejamento reencarnatório, nós estabelecemos em nossa consciência compromissos. Compromissos conosco mesmos, que vão se desdobrar quando aqui estivermos vivendo na carne. E quantas vezes, sabendo o que é correto, sabendo o que é melhor, nós abrimos mão do nosso compromisso, porque queremos navegar nos mares revoltos da indiferença, dos prazeres fáceis, daqueles processos de acomodação íntima, em que nós não nos encontramos muitas vezes dispostos a carregar a nossa cruz. Então, primeiro é necessário que nós reflitamos no que seja não negar Jesus,
Ou seja, o que é segui-lo, o que é seguir o Evangelho. Quando Jesus disse para nós, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, o que será isso de negar a nós mesmos, para não negar o Cristo, não negar o Evangelho? O que será para nós mantermos a nossa posição de permanecermos fiéis aos nossos compromissos, mesmo que isso signifique para nós um estado profundo de renúncia, de resignação e de coragem? Porque muitas vezes nós negamos porque não temos a coragem naquele momento, por um estado de vigilância, de mantermos o nosso posicionamento ante aquilo que nós já conhecemos como verdade. Então, quão importante é para nós mantermos-nos absolutamente convictos de que somos cristãos e que nenhuma ideia, nenhuma situação, nenhuma ocasião vai nos demover desse pensamento e desse sentimento íntimo que nos compõe. Nós vamos ter sempre a coragem de permanecermos fiéis àquilo que nós já consideramos como sendo a verdade para nós. Então, quantos requisitos, quantos valores são necessários para que nós possamos manter esse posicionamento de cristãos que somos? Emmanuel comenta que para que nós possamos realmente seguir no caminho que nós escolhemos, de estreitarmos os nossos laços com Jesus, é necessário que nós realmente possamos seguir Jesus, dando cabal cumprimento aos nossos compromissos, aqueles assumidos antes de reencarnar. O compromisso com a família, o compromisso com a profissão, o compromisso com a religião, o compromisso com as bases espirituais que hão de nos fazer espíritos mais prontos para alicerçar essa fé que nós não queremos renunciar em nenhum momento da nossa vida, que nós não queremos abrir mão, porque é necessário olharmos para nós mesmos e nos perguntar: em que circunstâncias habitualmente nós negamos Jesus? Nós negamos o Evangelho, negamos as leis divinas. Todas as vezes que queremos impor para a consciência de alguém aquilo que pensamos. Porque isso é negar a verdade. Toda vez que nós deixarmos para lá nossos compromissos dentro do nosso lar, sejam eles quais forem, para seguirmos ilusões mundanas, que aparentemente, por momentos brevíssimos, nos fazem mais contentes, porém não mais felizes. Quantas vezes nós abandonamos o Evangelho quando, diante de uma profissão, nós nos corrompemos. Nós não executamos com o primor que nos foi conferido executar. Quantas vezes fazemos de qualquer maneira as atividades que nos são oferecidas, sem a dedicação que nos deveria ser própria. Então,
A coragem da fé, que é esse item que nós estamos abrindo, ela é a coragem da experiência no bem. O espírito, para ter fé, ele precisa ser altamente experiente no bem. É a experiência no bem que nos faz espíritos fortalecidos para enfrentar com vigor tudo aquilo que nos chega, com disciplina, com confiança, com renúncia, com bondade. É isso que vai fazer com que nós estejamos aderidos à proposta do Cristo sem negar. Todas as vezes que mantivermos o nosso pensamento alinhados com essa proposta divina, em que somos convidados verdadeiramente a nos fazermos mais próximos daqueles que estão próximos. Todas as vezes que nós ofertarmos o que temos de melhor para alguém, sustentando efetivamente nas provas, nós estaremos fortalecendo a confiança em Deus e não negaremos Jesus. O estado de invigilância, irmãos, que tantas vezes nos rodeiam em função de não termos o hábito da prece, o hábito do perdão, o hábito de negar a nós mesmos, esse estado de invigilância que tantas vezes no dia a gente entra, é que nos compele a esse estado íntimo de negação. Então, a coragem da fé exige um momento em que nós vamos estar num estado de vigilância permanente, vigiar o pensamento, para não cairmos em tentação. Porque nós somos tentados diariamente, todo o tempo todo. Quando Pedro, naquele momento de invigilância, nega Jesus, ele foi tentado. Aquilo era uma tentação. E aquela tentação era para que ele não fosse excomungado ali, que ele não fosse trucidado literalmente, porque é isso que estava reservado àqueles que seguiam Jesus. Mas ele não temia apenas por ele, mas ele temia pela sua família. Então, um estado de vigilância, ele revela muitas vezes um despreparo. Ele revela muitas vezes uma ausência de construções sólidas no bem. Porque depois que Pedro adentra a casa do caminho e começa naquele movimento íntimo de auxílio constante e ininterrupto, aqueles espíritos que realmente necessitavam dele, nunca mais ele entra em estado de vigilância. E a sua fé se estrutura de uma forma impressionante. Então a nossa pergunta é: qual é, de verdade, o nosso ambiente de trabalho espiritual? Isso não significa necessariamente na casa espírita, porque isso pode ser no nosso lar, isso pode ser no ambiente de trabalho, mas nós temos que dizer qual é o ambiente que eu me encontro, em que eu me dedico de maneira constante ao bem, porque é nesse ambiente que eu alicerço forças íntimas para ter, sobre qualquer circunstância, a coragem da fé. Então, se nós não temos esses ambientes onde nós nos dedicamos com primor, com disciplina, com intensidade, a realizar o bem para todos, dificilmente
vamos construir esta fé inquebrantável que nos mantém rijos diante das dificuldades mais complicadas da vida. Então vamos fazer a nossa prece com muita confiança em Deus e rogar amparo para nós. Deus, nosso Pai, Jesus, divino amigo, quanta alegria em nossos corações por nos encontrarmos aqui orando, buscando a sua presença entre nós, para nos fortalecer. Que neste dia glorioso nós possamos exercer nossas atividades espirituais ante aqueles que nos cercam, a nossa família, nossos amigos, nossos irmãos em luta. 1000 vezes obrigado, Senhor, pela sua presença, pelo seu amor. Que nesta manhã em que nos encontramos ligados ao seu coração, possamos receber o passe espiritual, que os bons espíritos possam alcançar todos aqueles que vierem ao nosso pensamento nesta hora, aqueles que se encontram em dificuldade, aqueles que se encontram necessitados de amparo, possam ser socorridos nesta hora. Que os bons espíritos possam envolvê-los em vibrações de paz e de equilíbrio, de bom ânimo e de serenidade. 1000 vezes obrigado, Senhor, pela sua presença em nossas vidas. Que hoje seja um dia glorioso para nós no bem, que possamos silenciar diante das dificuldades que nos chegam, mas que possamos permanecer operosos no bem, construindo em nós a ponte luminosa que nos levará a Deus nosso Pai. 1000 vezes obrigado, Senhor, pela sua presença em nossas vidas. Se conosco, agora e sempre. Que assim seja.